Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, 2 Reis, capítulo 3. Então, antes de iniciarmos aqui o capítulo 3, que fala sobre os moabitas que pararam de pagar tributo ao rei de Israel, no caso Jorão, porque eles pagavam tributo ao rei Acabe. Só que Acabe, ele morreu, o reinado passou para Acasias morreu e o reinado passou para seu irmão Jorão, e os moabitas não querem mais pagar a tributo a Jorão, e por isso Jorão ele convoca o rei Josafá, que é o rei de Judá, e o rei de Edom para atacar os moabitas. E antes de iniciarmos isso, eu quero falar a respeito de Eliseu. Eliseu, então, ele tinha pedido a Elias porção dobrada. E Elias falou que se ele visse o Senhor levando ele iria então receber essa unção dobrada. E o que aconteceu logo em seguida, depois que Elias subiu, foi que Eliseu pegou lá o manto, a capa, bateu nas águas do Jordão e as águas se abriram e ele atravessou a seca. E os discípulos dos profetas, os seguidores de profetas, eles reconheceram que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. Então, no Velho Testamento, nós temos essa questão do espírito do Senhor estar sobre os profetas. Então não tem o mesmo peso de glória como a nova aliança, a aliança do sangue. Porque hoje nós não temos o Espírito do Senhor sobre nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós, por causa do sangue de Cristo que abriu o véu, que fazia essa separação entre o homem e Deus. Então Deus vinha sobre os profetas, permanecia na vida dos profetas, mas sobre os profetas e não dentro dos profetas. E por causa do sangue de Cristo, o Espírito do Senhor, ele se fundiu com o nosso espírito. E ele agora habita dentro de nós. Nós temos o som do Senhor como o som de muitas águas, constantemente sendo falado dentro de nós. Basta estarmos atentos, desejosos em ouvir a sua voz. Então, muito mais glória é a nova aliança do que a velha aliança. Por mais que você fale, poxa, mas naquele tempo era tão impactante. Moisés viu lá o Senhor na sarça ardente pegando fogo, que encontro maravilhoso. Pô, Abraão almoçou com Deus, sim, esses encontros são espetaculares, são maravilhosos. Mas na nova aliança, esses mesmos encontros podem acontecer. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor que ele ficou cego durante 3 dias, por ter visto a beleza e o esplendor do Senhor. No nosso tempo, nós temos aí a Heidi Baker, que teve uma visão com Deus, que ela ficou lá vários dias em transe. Então, hoje você tem a oportunidade de ter o mesmo encontro do Velho Testamento, só que com uma esperança e uma glória maior, que é ter o Espírito do Senhor dentro de você. Amém, irmãos? Então, essa questão da capa lá, do manto, ela representava o Espírito de Deus. Então, o manto, a capa ficava sobre o profeta pegou lá essa capa, bateu no rio, o rio se abriu, porque quem opera o milagre, o prodígio é o Espírito Santo, não sou eu. O ser humano em si, ele não tem poder para nada, ele não tem possibilidade de transmitir vida, de transmitir esperança. Somente o homem em comunhão com o Espírito Santo para que essas coisas aconteçam. Então, quem faz todas as coisas é o Espírito Santo em relacionamento com o homem. Então, Deus, ele trabalha através de relacionamentos. Tá bom, irmão? Só queria compartilhar isso com vocês. Então, vamos lá. Capítulo 3. Os moabitas pararam de pagar tributos ao rei de Israel. O rei convocou o rei de Judá e o rei de Edom para atacar os moabitas, e eles foram consultar o profeta Eliseu. Eliseu falou que só iria atender eles por causa de Josafá, porque Josafá era um homem temente a Deus. E aí eles estavam no deserto, numa seca terrível. Josafá, Eliseu fala para eles cavarem poços, porque iria minar água, mesmo sem ter chuva e mesmo sem ter vento, Deus iria encher o vale de água. E isso acontece, os moabitas olham para o vale, vê aquelas águas, só que eles têm uma visão diferente, eles veem as águas como se fosse sangue, eles pensam assim, parece que os reis estão se matando, por isso há tanto sangue, vamos descer lá e conquistar todo aquele povo lá. E aí os moabitas vão
e chega lá, não é nada daquilo, e os moabitas são derrotados pelos reis de Israel, pelo rei de Edom e pelo rei de Judá. Então, algo interessante nesse capítulo 3 também é o versículo 14 que fala: Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. A mesma fala do profeta Elias. Eliseu fala que ele tinha uma vida na presença de Deus. Então, se você quer ser um homem importante nessa geração, se você quer ser alguém com um significado, com um propósito, com uma identidade, viva na presença de Deus, porque Deus que nos dá essa identidade, esse caráter, esse esplendor de ser amigo de Deus. Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Tamo junto. Até a próxima.